como todo pai e toda mãe não quer nenhum mal para o seu filho. Mas a nossa negligência faz muito mal para os nossos filhos. E às vezes a gente vai deixar, como a gente fala aqui no interior, escapar o boi da corda, para depois correr atrás. O que isso está nos dizendo? O boi está sob o nosso domínio, a corda está na nossa mão, está tudo pronto. Aí você espera o boi fugir, o corda tudo, aí você não tem mais domínio da situação. Basicamente é isso que o texto está dizendo, né? Na hora que precisou, não foi feito nada. Agora chora a morte do seu Deus. Tem gente que não está chorando a morte, mas seu filho está preso, na cadeia. Seu filho está dando trabalho, seu filho responde, seu filho é um inconsequente, e a gente está agradando e dando guarita e tudo mais. Vou falar um negócio para vocês. A maioria, 90% dos casos de filhos rebeldes, a culpa é dos pais. Eu estou falando 90 para não generalizar, porque eu não conheço um caso que a culpa não é dos pais. Então posso ser que tenha casos que eu não conheço, por isso eu estou ainda deixando essa margem. Mas é sempre assim. Filhos bons para os outros e ruins para os pais, tem isso? Tem filho que você fala assim, o cara está batendo na mãe, você fala, o quê? E bate na mãe dele. O homem é super educado, respeita todo mundo, não fala palavrão, e é uma bênção. Como é que ele bate na mãe dele? Quem não está educando? O pai e a mãe. Tem filho que é assim, ele é bom para todo mundo, e muitos pais. Só que a palavra de Deus é o seguinte: honra teu pai e sua mãe, né? Honra os outros na rua, não. Estou falando que você pode educar na rua, mas é honra seu pai e sua mãe. Quer prolongar os seus dias? Honra seu pai e sua mãe. Eu vou finalizar essa parte dos filhos aqui para não correr muito, porque hoje é Santa Ceia, né? Uma palavra dura como essa, está parecendo a palavra bonita. Mas vamos lá. Só para entender aqui, os pais, se você continuar negligenciando, vai dar ruim. E quando der ruim, o que vai sobrar é isso aqui, ó, choro. Então para de negligenciar e passar a mão no filho. E nem lugar, nem pequeno, nem médio, muito menos grande. Filho passou dos 18 anos, não se adere para casa, aluga um e vai morar sozinho. Simples assim. Minha casa, minhas regras. Ah, mas meu filho é rebelde. Ótimo, vai ser rebelde na casa dele. Pronto. 18 anos se emancipou. Ele pode fazer o que ele quiser na casa dele. Está dentro da minha casa, tem hora para chegar, tem hora para sair. Vai fazer o que eu quero. É minha casa. Não estou satisfeito, vai para a sua casa. Simples assim. Absalão quer reinar, mas ele quer ser rei no lugar do pai. Ele quer tomar o que é do pai. E assim são esses filhos rebeldes. Ele está doidinho de você morrer para morar na sua casa. Você está achando que ele está gostando de você? Está doidinho de você bater as portas para morar na sua casa, tomar conta do lugar. Pode até que ele chore depois de você morrer, mas o coração agora vai ser esse. Amém? Estou sem casa, mesmo se morresse, já ia ser uma beleza. Chora 3 meses e depois já era. É só status. Lembrança da minha mãe, vai nada. Lembrança do meu pai, é só isso. Que saudade. Mas na hora de honrar, não honra. Amém? Vamos continuar. Santa Ceia, pensar aqui no Chico. Continua. Você sabe o que é isso, igreja? Eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus manda. Amém? Continua. Vamos lá. O rei subiu, começou a chorar. Versículo 19, então, capítulo 19, né? Então o rei ficou lá chorando, planteando. Só que agora, igreja, isso adianta para quê? Não vai nada, acabou o tempo. Era o tempo de ter feito, não fez, agora não precisa chorar, acabou. Capítulo 19, versículo 1. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam que naquele momento o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte do seu amado filho. Naquele dia todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade.
como agem as tropas quando precisam fugir, humilhadas no campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em voz alta: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Só chorava e gritava, só chorava e gritava. Aí chega quem? Joabe, o irmão que quer exortar o seu líder sem o tato necessário. Aí olha só o que acontece. Chega Joabe achando que é o rei, mas quem é o rei? Davi. Então presta atenção. Não é que o Davi é melhor do que o Joabe. Diante de Deus ambos são iguais. O negócio é que o Davi é rei e o Joabe não. E quem diz assim? Deus. Quando a palavra de Deus diz assim: Davi era um homem segundo o meu coração. Ou seja, ele é o rei segundo o meu coração. E eu expliquei sobre isso. Segundo o meu coração, não quer dizer que o coração do Davi é igual ao coração de Deus, não. Quer dizer que o Davi, ele é um homem que Deus quis. Amém? Segundo o meu coração, segundo a minha vontade, ele é o rei. E pronto. Por que uma é uma coisa ou outra coisa? Segundo a vontade de Deus. Amém? Não cabe a nós questionar. Só que o Joabe não era qualquer pessoa, sim ou não? Era o comandante dos exércitos, uma pessoa importantíssima. Ele tinha livre acesso ao rei. O rei estava lá no seu momento de intimidade, chorando, ele tinha livre acesso. Só que ele não soube lidar com isso. Olha só. Joabe chegou ao palácio falando com o rei e admoestou: tu cobre hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que nesses dias pelejaram para salvar sua vida, a todos os seus demais filhos, as suas filhas, esposas e concubinas. Ora, age como se amasse os que te odeiam e odiasse os que te amam, porque demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Essa era a vontade de Davi, igreja? Claro que não. Agora, pois, aí está mandando, olha só. Agora, pois, vai sem demora e encoraje as tuas tropas e os teus soldados. E agora vem um grave problema aqui, ó. Juro por Yahvé. Nós podemos jurar por Deus? Cada um está longe de Deus, gente. É só preservar, tem uma atrás da outra. Está em rebeldia, está fazendo o que não foi chamado para fazer, e agora está jurando por Deus. E jurando para quê? Para ameaçar o rei, olha só. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. Além de tudo, vamos ameaçar o rei. O rei é homem sábio. O rei se levantou, veio assentar-se à porta e anunciou a todo o seu exército: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o exército se reuniu diante da sua majestade. Entremente os israelitas fugiram para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele quem salvou das garras dos filisteus. E agora teve que fugir a terra para longe de Absalão. Quando Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha, então por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Assim, versículo 11, Davi foi notificado sobre todo Israel que isso estava sendo comentado. Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridades de Judá, porque sereis vós últimos a trazer de volta o rei para casa. Vós sois meus irmãos, sois da minha carne, sois meus ossos, pois seis os derradeiros a cooperar no meu retorno.
e direis a Amasa: não tens o meu sangue, não és o osso da minha carne, que Deus me castigue com todo rigor, se deste momento em diante tu não passares a comandar o meu exército no lugar de. Viram o que aconteceu? Não viram? Vou explicar para vocês. Davi se levanta, vai até a frente. Em seu discurso, ele diz o seguinte para os anciões: vocês são carne da carne, são meus parentes, são meu povo. Não vai morrer mais ninguém. Você viu que os reis fugiram? Porque eles acompanharam o Absalão. Davi falou: não vai morrer mais ninguém. Fica tranquilo. Vocês vão ser o último a me chamar para reinar, já que nós somos, né? Somos a mesma família, somos o mesmo povo. E aí ele pega das pessoas lá e diz o seguinte, ó, versículo 13, pega Amasa e diz assim, ó, e direis a Amasa: não tem tu o meu sangue? Não és tu o osso da minha carne? Que Deus me castigue com todo rigor, se deste momento em diante tu não passares a comandar o meu exército no lugar de. O que aconteceu com Joabe? Perdeu o posto, perdeu o cargo. Vocês estão entendendo? O Davi discutiu com Joabe, o Davi confrontou Joabe. O que o Davi tinha sobre Joabe? Autoridade. Não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa gritar. É bem simples. De hoje em diante, a Amasa está no seu lugar. Simples assim. Resumo, igreja, para a gente finalizar. Vamos finalizar aqui o contexto, só para acabar. Versículo 14. Assim foi um só sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem. E mandaram declarar ao rei: vem, pois tu e todos os teus servos. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Como o coração de só homem. O que quer dizer? Todos na mesma concordância, todos unidos, diante do que Davi fez. Disseram que vem, porque Davi havia fugido, não estava em Israel, ele tinha fugido, né? Tinha saído corrido de Absalão, estava em outra cidade. Então por isso eles disseram para Davi vir com todo o seu servo, todo o seu povo e voltar a reinar sobre eles. E essa foi a vontade do povo. Então, igreja, nós tivemos aí alguns personagens. Primeiro deles, Absalão, o jovem sem limites, que colheu o que plantou. Depois tivemos o Davi, o pai omisso, que pecou e até então não havia se arrependido. Ou melhor, ele se arrependeu, mas ele não havia demonstrado frutos do seu arrependimento. O juiz de Deus, o boleto ainda estava sendo pago. Cuidado, gente, com as nossas ações. Pecado, ele é perdoado imediatamente. Consequência, não. Eu nunca vi na Bíblia alguém falar: você está perdoado, as consequências do seu pecado também. Nunca vi isso. Sempre é: você está perdoado, porém a consequência você vai ter que arcar. É simples assim. Amém? Você comete um crime, você vai preso. Chega lá, você pede perdão para Deus. Deus te perdoa, mas você vai continuar cumprindo com o tempo que você tem de cadeia. Deus não vai te tirar da cadeia. Amém? Deus poderia tirar da cadeia? Poderia tirar o Pedro da cadeia, né? Só que o Pedro não estava lá por causa de pecado, né? Ele estava lá por outra situação. Então Deus pode fazer o que Ele quiser, só que Ele faz o que é justo. Amém? Estão entendendo isso? Deus sempre age com justiça. Então Davi chorou amargamente a morte do seu filho.
E a gente pode conjecturar e entender que esse sofrimento todo tinha uma pontinha de remorso. Poderia ter feito algo, mas não fez. Não é verdade? Você vê que o outro filho dele morreu, ele chorou, mas não foi desse tanto. Né? O que eu posso dizer que tem que falar as palavras mais sutil, né? O Fábio estou parmando, né? Ele morreu também, foi assassinado. Então, aqui, ó, Davi já tinha perdido já 3 filhos nessa situação. Quantos? 3 filhos, né? O primeiro lá tinha nasceu saudável, depois o doente morreu, depois o filho que cometeu o crime com a irmã, agora Absalão. E a palavra de Deus fala que a espada jamais se apartaria. Então, olha só que coisa terrível, certos tipos de pecados que a gente comete e não consegue. E eu falei que eu ia falar sobre isso esse ano. Igreja, olha só que interessante. Quando a gente comete o pecado, a palavra de Deus ensina que a gente abre uma brecha. Sim ou não? Quando a gente é perdoado, isso não significa que a brecha fecha. Isso significa que a gente foi perdoado, mas a gente tem que fazer o quê? Fechar a brecha. E como é que fecha a brecha? Consertando. De que forma? Vou explicar. Todo mundo lembra do Zaqueu? Zaqueu está lá na árvore, Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje convém que eu fique em sua casa. Zaqueu chama Jesus, Zaqueu fala para Jesus o seguinte: ó, vou pegar metade dos meus bens, vou vender aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que ele está falando para Jesus? Eu me arrependi e vou consertar. Né? Bem simples, me arrependi e vou consertar. É claro que é um conserto, não fica de novo, mas é um conserto. Você tem, às vezes a gente está muito acostumado a viver uma vida de pecado e clamar o perdão para Deus e oculto no quarto e achar que está tudo resolvido. Pensa direitinho na sua cabeça aí. Você não acha que é muito fácil pecar todo dia, no final do dia, e falar assim: eu perdoo o meu pecado? Senhor, não fica fácil? Não fica parecendo que vale a pena viver a vida de pecado? Se eu morrer até de noite, eu peço perdão. Se eu for morrer, tem gente que perdão. De repente, se eu souber que eu vou morrer, dá até para pedir perdão. Então dá para pedir perdão, continuar perdão. Antes de morrer um pouco, eu peço perdão e está tudo resolvido. Não é muito fácil? O que vocês acham? Convém a gente refletir um pouco sobre isso? Será que é assim mesmo? Pega. Ó Senhor, perdão. E no outro dia, estou sossegado. Será que é assim mesmo? Outro que sofreu as consequências desse texto: o coxita e o jovem pregador famoso. O jovem pregador famoso insistiu em levar uma mensagem a qual ele não possuía. Porém, a mensagem não foi suficiente para quem estava ouvindo. Porém, o coxita levou a mensagem a qual ele foi incumbido de levar. Não precisou nem falar abertamente, porque quando é resposta, a gente compreende. Sabe o que o Espírito está dizendo para nós aqui? Você está recebendo resposta, então não fique burro. Temos também o Joabe. O que o Joabe fez? Rebeldia do começo ao fim. Amém? O rei dava uma ordem, ele fazia conforme ele achava que era certo. Vocês já viram gente assim? Não tem muita gente que é assim? Vamos facilitar para nós. A pessoa trabalha na empresa. Vamos da empresa e fala: você faz dessa forma. A pessoa quer sempre achar uma maneira mais fácil de fazer. Não é assim? Já percebeu isso? Você pega lá o nosso amigo Carioca, que está aqui, pintor. Lá na tinta está escrito assim: ó, 3 demãos. Passa uma demão, uma quarta, 4 horas para dar a segunda demão. Depois mais 4 para dar
a terceira demão. Aí tem o pintor faz, passa a uma, põe o dedo e secou, passa a outra. Aí vai durar, vai ficar bonito, na hora lindo. Ano que vem está tendo que pintar tudo de novo. Por quê? Porque quem fez a tinta está dizendo que tem que ter 4 horas dentro de uma demão e outra. Simples assim. O PU. Cara, eu corri de PU. Você já foi passar um PU num vazamento lá em casa. Estava escrito assim, ó. Tempo de secagem mínima, 48 horas. Era no banheiro, na área molhada. O que eu fiz? 48 horas sem usar. Mas aí, o rebelde faz o quê? Com 8 horas, está seco, pode usar. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente faz? A gente nunca segue o que tem que ser feito, isso vai ser com a nossa vontade. Piso, vai com o piso, está escrito lá, rejuntar após 48 horas. O que a maioria faz? Acaba com o piso e rejunta. 3 anos que está descolando, está saindo, rejunta, sai, fica bom. Por quê? Ah, não estou entendendo. Agora vamos para as mulheres. Agora eu falei com os homens, tá as mulheres. Pega lá o seu produto para fazer uma, sei lá, uma cabina progressiva, uma plástica, sei lá, alguma coisa. Aí está escrito: tempo mínimo entre uma passagem e outra. No mínimo esperar 4 meses. Aí está lá a pessoa todo mês fazendo pinto no cabelo. O que vai acontecer no cabelo? Vai cair. E a culpa é de quem? Do rebelde. Vocês estão entendendo? Então assim funciona. Está lá, está bem claro. Não fazer, a gente vai e faz. Né? Aí você sai do profissional, o profissional fala, não, vamos chapinha. Falando com as mulheres agora. Aí a mulher olha, está com fritz, eu vou fazer chapinha. Porque é o que eu quero. Vocês estão entendendo? A gente procura um profissional que faz o quê? O que a gente quer. Você contrata um profissional com compromisso na sua casa, ele fala o seguinte para você: são 4 dias de serviço, porque eu tenho que regularizar um dia, setar o piso no outro, esperar 48 horas para colocar o rejunto. E o outro fala, eu faço tudo no dia. Quem você escolhe? O que faz tudo no dia? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Rebeldia, a gente faz o que a gente quer. Vamos trazer para nós agora? Eu estou todo dia ouvindo educação dos filhos. Eu não. Eu estou todo dia ouvindo direções. Leia a palavra. Eu não leio. Eu estou todo dia ouvindo. Vamos orar. Eu não oro. Eu estou todo dia ouvindo direções de Deus, mas eu não faço. Aí no final do ano, quando eu vou fazer a minha retrospectiva, ou meu balanço, ou rever o que aconteceu, sabe o que aconteceu? Nada. Estou falando isso em janeiro, por quê? Janeiro do ano que vem você tem que olhar e entender o seguinte: como é que está a minha vida? Sabe qual que é a minha vida de janeiro de 2027, se Jesus não voltar até lá? Sabe o que vida que eu vou ter? O resultado da minha plantação durante o ano inteiro. O resultado da minha obediência. Tudo que eu coloquei em prática e obedeci durante o ano, em 2027 de janeiro, terá um resultado. E tudo que eu não fiz terá também um resultado. Então, eu sei o que tenho que fazer. O que eu preciso fazer? Eu sei até onde eu posso chegar. E é o seguinte: as coisas podem chegar aí para frente e podem ir para trás também. Joabe terminou aquela batalha como comandante do exército. Amém? A batalha estava ganha. Você já viu alguém ser mandado embora que ganhou uma batalha? Você já viu alguém? Não existe isso. Já pensou, Carlos Eduardo? Você contrata alguém lá para a barbearia, o cara gera 3 vezes mais o resultado que você esperava, você vai mandar ele embora? Não vai. Mas o que acontece, queridos? A pessoa vai fazer o que não tem que fazer, o que não foi chamada para fazer. Rebelde. E aí o que ele faz? Termina a guerra, o exército está vencedor e outro é colocado no lugar dele. E você vê que interessante. Tinha mais 3 comandantes lá no time? Poderia ter 4 comandantes? Sim ou não?
Claro que pode, tinha 3, podia ter 4. Olha o tamanho do exército da Bíblia. Mas ele não queria o comandante. Ele queria o comandante no lugar do milagre. O que é isso? Consequência de uma vida de rebeldia. Quantas vezes ele foi avisado? Seja brando com meu filho, saiu, seja brando com meu filho Absalão. Ó, Absalão está preso no galho ali. Ó, Davi mandou ser brando o filho dele, todo mundo ouviu. O que ele faz? Pega a lança, trava no peito dele. Total rebeldia e desobediência. Vai colher o dedo. Então o que eu quero passar de mensagem para a igreja esta manhã: até quando a gente vai ficar do jeito que está? Até quando eu vou me contentar em viver o que eu estou vivendo? Até quando? Porque se estiver muito bom, glória a Deus, continua estando no caminho certo. Agora, se não tiver alguma coisa, está atrapalhando. E o que está atrapalhando é alguma coisa que eu estou rejeitando. Alguma coisa que eu estou ouvindo e não estou colocando em prática. Por quê? Porque eu não quero. A palavra de Deus é condicional. A gente tem que ouvir e obedecer. Deus não vai obrigar ninguém a obedecer nada. É ouvir e querer. Enquanto eu não quiser, Deus não vai agir. Simplesmente assim. Até quando meu filho vai ser rebelde? Até o dia que você se posicionar e impor limite para ele. Aleluia! Simples. Ah, o filho chega em casa, quero comer um carro aqui. Então você compra. Você comprou? Não comprou. Então você não o que tiver. Comprou? Pronto. Ah, minha roupa está amassada aqui. Você contratou uma passadeira? Não, então, se eu quiser, eu passo. Se não quiser, você vai para amassada. Pronto. Sim. Ah, meu quarto precisa de pintura. Chama a pintura e pinta. Então você pega uma lata de tinta e pinta. Então, quem está morando com os pais, passou de 18 anos, não tem que reclamar de nada, não. Não tem que reclamar de nada, não. Está lá, fica lá. Pode reclamar de nada. Está ruim? Faz. Agora tem filho que não é filho, é o rei. Está tomando lugar do seu marido. Água, comida, roupa lavada. Ainda manda em tudo. Quem não vai querer? Sabe quando esse filho vai ser da sua casa? Mas só isso para você ficar velho, vai ter um corpo você e seu marido. O pai e a mãe. Só isso. Assim funciona. Você já viu? Vocês precisavam ir comigo qualquer dia nos lugares que eu vou. Ver uns filhos rebeldes cuidando dos pais. Está dessa altura da cama só do velho. Ah, não ajuda não. Não ajuda não. Ah, vamos pegar e vamos cuidar. Não, pega de qualquer jeito. Vamos pegar, joga lá assim, todo mundo vai morrer. Pegar a casa. Até quando a gente vai ficar nesse? Até quando? Sai do cochilo. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a mensagem em nome de Jesus.